O horto, inicialmente, ele não era localizado aqui, mas sim na Avenida 16 de Novembro, ali perto da Praça Amazonas. E é atribuída a criação do horto ao intendente Antônio Lemos, justamente porque ele queria construir uma praça que se equiparasse às praças europeias, porque ainda tinha aquela questão de história de Belém com a Europa, aquela ligação. Então ele queria construir uma praça que se equiparasse às praças europeias. Então ele decidiu construir o horto, que seria uma praça bem arborizada, e inicialmente a espécie até então que ele tinha o interesse a mais em cultivar seria a mangueira, justamente pelo projeto de arborização que tem em Belém no tempo que ele foi intendente aqui de Belém. Bom, essa praça, esse local aqui, ele antes de ser o horto, ele era uma estação ferroviária da antiga estrada de ferro Belém-Bragança, que era denominado Parada da Queimada 1. Antes, inicialmente, vinha a estrada de ferro, mas ia até ali São Brás. Porém, houve um interesse em prolongar essa estrada de ferro, justamente porque as pessoas ficavam falando que tinha que ir ali do Ver-o-Peso, aí ficava distante para levar as bagagens, essas coisas, principalmente as pessoas que exportavam as coisas, transportavam as coisas para vender para o interior. Então eles, aí em 1876, se eu não me engano, foi decidido essa prolongação dessa estrada de ferro que ia até o Ver-o-Peso. Então aqui era denominada uma parada onde o trem depositava a fuligem da queima do carvão e seguia até o Ver-o-Peso. Porém, com o tempo, as pessoas já ficavam esperando o trem aqui. E aí foi denominado uma parada da estação ferroviária, dessa estação de trem. Então, aqui era isso. Em 1902, a intendência ela adquiriu esse terreno do horto. Em 1922, o antigo horto, que era lá 16 de novembro, ele foi objeto de intervenção da população. Então foi decidido, em 1922, com esse projeto de intervenção, ele é tombado desde então como patrimônio histórico nacional. E aí, com essa intervenção, decidiu-se modificar o local do horto, que veio para cá. O horto veio para cá e decidiu-se também, ele mudou o nome, não se chamava mais horto, mas sim, como até hoje é Praça Milton Trindade. Bom, o horto municipal, depois dessa transformação de vir para cá, para a Travessa Mundurucus, ele passou por 3 grandes reformas. A primeira reforma dele foi em 2001, com todas as reformas ligadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Belentur, a Fumbel e a Prefeitura também de Belém. Foi reformado, aí a segunda reforma foi em 2004. Em 2004, teve o mesmo processo de paisagismo e a peculiaridade dessa reforma foi a implantação do projeto Sala Verde, que é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que funciona aqui no Chalé do Horto. Bom, o que seria esse projeto? Esse projeto Sala Verde é um projeto no qual crianças aqui do entorno confeccionam de segunda a sexta, se eu não me engano, confeccionam de pequenos objetos de artesanato e principalmente com materiais recicláveis. No tempo da pesquisa, a gente veio aqui fazer uma entrevista e a funcionária informou que esse projeto ele não é retido aqui ao horto, mas sim se professores ou outros diretores de outro colégio distante daqui, de outro bairro, quiserem esse projeto, tem que entrar com requerimento lá na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e esse projeto pode ir até a escola. Esses brinquedos e pequenos objetos que as crianças confeccionam aqui no Chalé do Horto, quando é tempo de alguma coisa, tipo feira aqui próximo, esses objetos são levados para poder ser apresentado junto com um projeto para as outras comunidades. No período colonial, Belém fica naquele entorno desses 2 bairros e começa a mudar mais essa expansão da cidade
já no meio do século XIX, por isso do vídeo. O que vai acontecer, né, na cidade? O impacto da economia da borracha, né? Belém vai ser uma das cidades principais do escoamento desse produto que vai, né, para o exterior. Vai se construir o porto, né? Vai ter um processo da entrada muito grande de estrangeiros aqui. Então, portanto, a população vai aumentar nesse período, final do 19 e início do século 20. Se vai aumentar, a cidade vai começar a expandir, não é isso? E o que vai acontecer? A população, inicialmente, de mais alto padrão, vai para a área mais alta de Belém. O que é a área mais alta de Belém? Alto de Belém é 20, 25 metros, né? Quem não é de Belém aí? Né? Então, quem não é de Belém, a gente fala em altitude, Belém, as áreas mais altas, é o eixo, por exemplo, ali da Almirante Barroso, né? Porque Belém é totalmente cortada para pequenos rios, que são os nossos igarapés. E a população de mais baixa renda, mais pobre, vai para as áreas mais afastadas, né? Então, para as áreas alagadas, para as áreas de igarapés. Leia-se nesse momento aqui, em direção, o que é hoje o bairro dos Jurunas, Guamá, Condo, em direção ali à Doca. A Doca, até a década de 60, era uma área de população, né, de população pobre. E Batista Campos também vai ter esse crescimento para cá, essa área, porque quando vai crescer a população, vai ser necessário começar a tratar dos mortos, criar um cemitério, né? Então, aí vem o projeto da criação do cemitério da Soledad, que nós vamos falar lá, né? Só vai ser aberto vai funcionar durante 30 anos, né? Por causa de doenças e tal, não dá conta, né, daquele momento do crescimento populacional. Então, o cemitério vai ser um eixo inicial dessa expansão para cá. E aqui onde está a praça existia um largo, né? O Largo de Salvaterra, que nós vamos discutir lá também. Aqui na praça, uma curiosidade, na época, vai ser uma área também de exibição de touradas, né? Nós vamos ter. Então, essa área de expansão da praça do século XIX começa em função do cemitério e também dessa população de médio para alto padrão que começa a conseguir construir essas residências. Que nós vamos ver ali na Padre Otíquio, no entorno da praça ainda umas rugosidades, ou seja, formas que resistiram a esse período, né? Então, a homenagem, a denominação, né, de Batista Campos está ligada nesse momento a esse período, né, esse período do século XIX. Né? A própria população denominou Praça Batista Campos, então o bairro, quando se definiu, né, o que seria o bairro, é o bairro de Batista Campos. Então está ligado a essa expansão geográfica da cidade, dessa metade do século XIX, né? E se tornou no período da Belle Époque, né, evidentemente, um dos bairros de ação da prefeitura de embelezamento das praças, que é a marca da Praça Batista Campos e como também da Praça da República, que são as duas praças símbolos desse período. Fazer uma praça no modelo europeu, né? Jardins, lagos, animais soltos, né? Então, portanto, nós vamos discutir mais a fundo lá, mas inicialmente para vocês entenderem por que Batista Campos, como é que vai crescendo a cidade para essa área aqui. Ela sofre um impacto depois que a gente tem uma maior verticalização das redes de supermercados, por vários motivos, né? Porque tanto pelo fato de que os supermercados passaram a vender todos os produtos das feiras, e um outro motivo que está relacionado à própria questão da realidade das nossas cidades brasileiras, que é a violência no espaço urbano, né? Então hoje, um dos motivos também que parte da população vai no supermercado e não à feira, porque ele estaciona lá dentro do supermercado, tem segurança, né? A mesma coisa se você falar da questão do lazer na praça e do shopping center, né? Então também é um fenômeno que está ligado não só à questão econômica, mas justamente essa questão também social que nós vivemos nas nossas cidades, né? Mas existe um circuito de pessoas que frequentam a feira e tradicionalmente vêm à feira, porque isso faz parte do pertencimento dela em relação à cidade de Belém. O fato, eu compro farinha lá na feira da Batista Campos.
Ou então, o jambu não adianta, eu vou comprar lá na feira do Ver o Peso, né? Então tem ali essa coisa meio, essa prática, né, identitária também. O feirante que já te reconhece, né? Ô patrão, ô patroa, quanto é que vai ser hoje? Então são relações que mantêm esse vínculo também das pessoas, né, em relação a esse fato de ir ou não à feira. E é algo que você tem que passar, evidentemente, herança de pai para filho. Se você faz isso, né, então daqui a 20 anos aí as crianças que não vão à feira, que seus pais vão estar indo só no supermercado. Então são hábitos culturais que são repassados, né? Como nós temos hábitos culturais, por exemplo, o nosso tradicional almoço do Sírio, né? A maior parte das famílias, uma parte das famílias, para fazer o almoço do Sírio, vai no Ver o Peso para comprar os produtos, né? Porque tem um significado, né? O fato de você ir ao Ver o Peso, comprar a maniva, comprar o jambu, comprar o tucupi e não ir em qualquer rede do supermercado. Olha, eu que fiz com produtos do Ver o Peso ou com produtos da Feira da Batista Campos, né? Então, essas questões simbólicas, culturais, identitárias, são ainda muito importantes na nossa cidade. Estão se perdendo, né? Com esse processo aí da globalização, com esse processo aí, evidentemente, da questão da violência também. Eu acho que isso tem que ser colocado, né? Muitos de vocês podem me dizer assim, eu jamais faria esse circuito, professora, sozinha, porque eu tenho medo da cidade. Então, na geografia tem um conceito que fala topofobia, medo do lugar. Topo é lugar, fobia é medo, né? Então, as nossas cidades, e Belém nós estamos vivenciando isso, esse processo de topofobia. Então, você não vai circular no centro histórico, porque o centro histórico é ermo, porque não tem policiamento, né? Então, é um elemento que nós temos que pensar também em qualquer política de ação de turismo, né, de valorização de patrimônio. Estamos aqui no Roteiro Batista Campos com a presença da presidente da feira, né, dos trabalhadores da feira de Batista Campos e também da Federação Estadual, não é isso? Dos feirantes. Então eu pedi para ela falar rapidamente como é que está a situação hoje da feira da Batista Campos, sobre o trabalho deles. Esse aqui é um roteiro geoturístico, é da universidade, mas tem pessoas aqui de toda a cidade de Belém, que está conhecendo aqui, rodando aqui o bairro da Batista Campos. E a feira é um marco aqui do bairro. Por favor. Bom dia a todos. Aqui nós estamos na Feira da Batista Campos, né? Uma feira tradicional. Nós temos aproximadamente 80 anos a Feira da Batista Campos. Localizada no bairro Nobre, né? E nós estamos num processo aí de padronização, né? Eu comecei a minha barraca, que vocês perceberem aqui, está diferenciada das outras, né? Porque é uma parceria com o governo do estado, o Crédito Cidadão. Lógico que aí o feirante tem que buscar um crédito para comprar o seu equipamento, foi o que eu fiz. Mas é um crédito que está disponível lá para todos os feirantes que queiram realmente padronizar e melhorar suas barracas, o seu trabalho, né? E a gente está nesse processo e aguardando com muita ansiedade também a revitalização do cemitério, que com certeza vai beneficiar mais a gente, né? Trazer mais turistas para a feira mesmo, para o bairro, para Belém. E nós estamos, com a graça de Deus, aqui trabalhando e lutando muito, né? Enquanto feirante, enquanto presidente de entidade, a gente procura em busca de melhorias para a feira. E agora vai ter uma mudança, tá? Foi anunciada pela prefeitura, questão da nossa organização, que segundo a prefeitura precisa passar todo mundo para Dr. Moraes, porque por conta do trânsito, né, que vai ficar só uma via aqui, só exclusiva para ônibus, e inclusive não vai poder mais parar nenhum carro aqui, já vão multar aquela coisa toda, então a gente vai passar por uma mudança de localização, para localizar todo mundo para Dr. Moraes. Então estão aguardando aí, ver o que eles estão realmente fazendo, planejando, para espero que melhore a nossa vida, né? Eu não sei se essa mudança vai ser benéfica para nós, mas a gente precisa se adequar. Então a ideia seria fechar aqui essa parte da Conselheiro e colocar todos na Dr. Moraes. Imagino que o trânsito da Dr. Moraes vai ser fechado, senão não tem condições, né? Na realidade,
fechar, não necessariamente, né? Porque eles vão ter que fazer algumas adequações lá na Dr. Moraes, ao acréscimo da calçada, né? Para ver se realmente vai dar todo mundo, porque se não for feito uma adequação, não vai dar todo mundo. Quantas barracas são hoje? Olha, nossas barracas já eram 135, já foram reduzidas para 125 barracas. Mas foram reduzidas porque saíram ou porque houve alguma ação? Não, foi porque saíram os falecimentos, aí as famílias geralmente não têm sucessores, né? Aí vai se retirando, vai dando baixa. Vocês têm ideia de quantas pessoas mais ou menos circulam na feira no final de semana? Para esse final de semana, olha, precisamente nós não temos de ser uma ideia assim, porque eu nunca fui feito um estudo para essa situação. Mas eu assim, particularmente, nas sexta, sábado, domingo, mas circulando mais ou menos umas 1.000 a 1.500 pessoas nos 3 dias. Mais alguma pergunta vocês gostariam de fazer para a Dona Socorro? Não? Então a gente agradece a sua participação, então contribuiu aqui com o nosso projeto e boa sorte aí nessas novas ações e reorganização da feira, tá, Dona Socorro? Olha, agradeço muito a vocês e sempre apareça, né? Que vocês podem nos ajudar também muito nessa questão turística, né? Aí essa questão do cemitério que já está rolando há muitos anos aí, que nem sabe se vai realmente acontecer. Muito obrigada. Tá bom, obrigada. Uma salva de palmas para o Dona Socorro. Bom dia. Meu nome é Gabriel, eu sou estudante de Geografia da UFPA. Atualmente estou cursando o 5º semestre lá e eu não sei se vocês atentaram, mas desde o pórtico de entrada ali, algumas simbologias já estão presentes no mesmo, como por exemplo 3 folhas de acanto, também uma ampulheta alada e desde lá até aqui, nas sepulturas, nos mausoléus, a gente pode encontrar vários elementos, várias simbologias. E essas simbologias, elas dizem muito a respeito das pessoas que estão enterradas nas sepulturas. Acabam falando sobre também, por exemplo, aspectos sociais da pessoa, sobre sua classe política. E a proximidade dos túmulos com a Capela de Nossa Senhora da Soledade também acaba falando sobre a importância social da pessoa. À medida que a pessoa está nas proximidades da capela, isso é como se fosse uma grande honra. Então, a pessoa teria uma grande importância social. A inauguração do cemitério se deu no dia 8 de janeiro de 1850. E esse é um contexto ao qual é importante vocês imaginarem. Nesse período, Belém só tinha 2 bairros, que era... deixa eu lembrar o nome do bairro. Que era Freguesia da Sé e Freguesia da Campina. E esses 2 bairros eles eram divididos pelo Lago do Piri. E no momento da construção do cemitério, esse lago já havia sido aterrado. E isso acabou abrindo espaço para um arruamento e novos bairros acabaram vindo a surgir. Então é importante vocês perceberem isso, porque é uma contextualização, é um contexto de expansão da cidade ao qual o cemitério veio a ser construído. E outra coisa importante é que, antes da construção do cemitério, os enterros eram feitos dentro de igrejas ou nas proximidades das mesmas. Havia também enterros em terrenos, mas as pessoas que eram enterradas em terrenos assim eram pessoas excomungadas ou escravos, pessoas de baixa classe. As pessoas da elite social eram enterradas dentro das igrejas. E o que é interessante, a partir do momento da fundação do cemitério, é que todas as pessoas eram enterradas aqui, seja de classe social alta ou baixa. Isso acabou sendo aqui um marco, porque foi o primeiro cemitério público da nossa cidade, foi o cemitério de Nossa Senhora da Soledade. Existem relatos de ossadas encontradas próximo à Praça da República aqui, e acaba se criando teorias sobre se o cemitério já foi daquela localidade. Mas, na verdade, vários estudos acabaram sendo feitos e acabou se comprovando que ali era apenas um terreno que enterrava os escravos, enterrava pessoas que não eram tão favorecidas. E o cemitério, desde sua fundação até hoje, ele sempre esteve nessa localidade.
sempre teve as mesmas dimensões, o mesmo tamanho e nunca houve uma mudança de lugar. Ele acabou sendo tombado pelo IPHAN no dia 23 de janeiro de 1964. E mesmo depois do encerramento das suas atividades, ele nunca deixou de ser frequentado. Até hoje, pessoas vêm aqui e acabam frequentando este lugar. Inclusive, há uma nova apropriação do espaço, porque acabam assim, ocorrendo manifestações de devoção às santas almas do purgatório. Eu não sei exatamente quais são os dias em que isso ocorre, se há dias corretos, mas as pessoas, como a senhora disse, Toda segunda, né? Ainda ocorrem então essas devoções aqui nesse lugar. E o cemitério ele surgiu aos moldes de cemitérios monumentais europeus. E inclusive muitos elementos encontrados aqui são de cemitérios daquele período na Europa. E é importante a gente atentar, porque cada capela dessa possui pessoas importantíssimas, e eu vou atentar para uma aqui próxima de vocês, que na verdade é um mausoléu, e ele possui as siglas C, A e J. Ele é todo de mármore, esse grande aqui atrás, e a sua grade ela é de bronze. E essas siglas elas correspondem à filha do senador Justo Chermonte, que seria Cecília Augusta de Assis Chermonte, que ela faleceu nova ainda, e inclusive existem também algumas imagens na parte interna do mausoléu. E existem também elementos que vocês podem observar, elementos simbólicos como rosas. A gente encontra muito também a ampulheta alada, que significa o tempo inexorável, o tempo que não para, o tempo que continua passando. Inclusive no início, logo no pórtico de entrada, a gente encontra também essa ampulheta. E esses são alguns aspectos gerais mesmo a respeito do cemitério. Tá. Então eu queria complementar o que o Gabriel colocou, né? Então primeiramente dizendo que eu falei para vocês lá no Horto dessa expansão da cidade. Como é que chega aqui, né? Século XIX, época da borracha, população cresce, né? Esse período de 50 anos a população de Belém vai crescer 3 vezes maior número. Então vai ter uma expansão mesmo geográfica, espacial, e o número de mortes evidentemente vai aumentar, né? Então até antes, no século XVIII, século XVII, onde as pessoas eram enterradas? Quem tinha dinheiro, quem tinha poder, né, político, econômico, normalmente era enterrado nas igrejas, né? E a população, né, principalmente os escravos de mais baixa renda, eram enterrados em locais, ou lá nos quintais da casa, mas registros aqui na Praça da República era um cemitério antigo também, né? Um cemitério informal, evidentemente, né? Não como esse aqui. Então houve a necessidade, o período da Belle Époque vai dizer o seguinte: olha, Belém vai ser uma cidade moderna agora, né? Era essa a ideia. Então o prefeito daqui, e aí a figura do Antônio Lemos é emblemática, ele vai se inspirar nessa reorganização do espaço urbano muito no modelo de cidade que nesse momento era o quê? Paris, né? O modelo Paris tinha feito toda aquela reforma, né, na cidade de Paris. Então, o que é esse modelo da cidade? Está ligado à questão da urbanização, abre grandes avenidas, como, por exemplo, o que hoje é a Presidente Vargas, a Avenida Nazaré. Está ligado à questão do saneamento, rede de esgoto, está ligado à questão dos bondes, a implantação dos bondes, e está ligado também à questão da saúde. A criação de um local para tratar dos mortos. Quem lá já foi lá no Vero Peso, né? Tem lá aquela... Do lado ali onde fica a Feira do Açaí, não tem uma casinha que administra ali a Feira do Açaí? Ali foi o nosso primeiro necrotério, onde os mortos eram tratados, né? E a necessidade, então, de criar também Dá para a Magali atender, por favor. A necessidade também de criar cemitério, né? Então, portanto, esse cemitério está ligado a essa expansão da cidade, mas veja bem, ele só vai funcionar 30 anos. Vocês viram lá na frente a data? 1850 até 1880, aqui também tem, né?
1850, né? Esses 30 anos, por quê? É o período dessa expansão da cidade e é o período também das grandes doenças que dizimavam, né, parte da população. E aqui, esse cemitério ele é emblemático também porque estão figuras importantes desse período, né, desse período aí do final do século XIX, mas também alguns escravos também dessas famílias foram enterrados aqui. E quem estuda isso aqui em Belém é a arquiteta Paula Andrea Caluffi. Ela tem um trabalho maravilhoso sobre esse cemitério. Ela já fez um roteiro guiado por dentro do cemitério. Tem um roteiro de 2 horas que, né, pode ser solicitado para ela. E que ela vai falar da arquitetura, né, vai falar essa questão da morte. Que nós temos uma relação bastante complicada com a coisa da morte mesmo, né? Então o cemitério é um local, não entra, não leva criança, tem essa relação complicada em relação à morte, né? E ela, numa palestra dela, ela ia passar uma outra dimensão sobre essa questão da morte. Portanto, também nas cidades modernas, os cemitérios hoje, eles passam a ser integrados em projetos de lazer e projetos turísticos. Projetos de fazer jardins nos cemitérios, para ter atividades culturais no cemitério. Isso já existe nas cidades europeias, em algumas cidades, né, no Brasil começam a se fazer isso muito lentamente, São Paulo, né? No Rio também tem Botafogo. No Rio também, no São João Batista lá, né? E projetos turísticos. Eu estou fazendo um pós-doutorado agora em Curitiba, e lá tem a Clarice Glassi, que ela é arquiteta, estudiosa de cemitérios, e ela tem roteiros no cemitério lá, municipal de Curitiba. Aí tem um roteiro geral, tem um roteiro para falar só dos artistas, das artes, né? Tem um roteiro para falar só da arquitetura, tem um roteiro para falar das pessoas importantes que foram importantes na construção do Paraná, né? Então, são roteiros que dão uma frequência de 50 a 60 pessoas. Então, integrando o cemitério também como ponto importante, cultural, que conta a história da cidade, isso é importante, que conta o momento também da arquitetura. O Gabriel falou, se vocês olharem, né, essa arquitetura é esse momento da Belle Époque. Então, a maior parte vem de fora, vem da Europa, né? Quanto maior detalhe do túmulo, significava que tinha maior poder aquisitivo também da família. E aí, nesse período, o que acontece? Quando fecha o cemitério, vamos construir um outro cemitério, mais longe, né? Mais longe é o quê? Santa Isabel. Né? Santa Isabel é no final do século XIX, mas ali era periferia, né? Tá uns 2 quilômetros daqui, mais ou menos, né? Então, essa história dessa dinâmica dos cemitérios na cidade, você está ligado a essa expansão também geográfica. Hoje existe um projeto que está rolando há muito tempo na prefeitura, com o IPHAN. Existe uma relação muito complicada, prefeitura, né, IPHAN, em relação a esses projetos, né, para a cidade de Belém, não é só o cemitério, infelizmente eu tenho que dizer isso. Então existe um projeto de transformar esse cemitério no cemitério jardim. A contradição, porque a feira está do lado do cemitério. Então, se vocês olharem aqui no final, o muro tem várias casas que eles guardam as barracas, né? Então tem essa questão também complicada da questão da saúde, né, em relação a isso. Então, quer dizer, tem conflitos que têm que ser resolvidos aqui, em termos da questão do planejamento e em termos até dos trabalhadores que estão no entorno do cemitério, né? Aí, projetos para que isso se torne, então, uma área também integrada, essa questão do lazer, do circuito turístico. Tanto que ele não é aberto, se vocês quiserem, venham na segunda-feira, quando acontece a reza aí para as aulas. Aproveitando, eu quero dizer para vocês o seguinte, essa relação complicada com a prefeitura. A entrada no cemitério, a gente sempre consegue, fala com a Paula Caluffi, que ela é da Secretaria de Urbanismo, é uma coisa super tranquila. Mas eu tenho que dizer para vocês, e eu disse que a partir desse roteiro eu ia falar, a relação complicada que nós temos para ficar ali 20 minutos no horto, sabe? Porque o horto, ele faz parte que administra a Secretaria de Meio Ambiente, né? Então, aí nós colocamos, olha, um projeto, nós vamos fazer um encontro lá, vamos ficar 15 minutos falando, tem que pagar taxa. Né? Aí tentamos, não, mas, entendeu? O conteúdo do projeto, não, tem que pagar taxa, tá, aí pegou autorização. Aí ontem a monitora foi lá, pegou autorização. Ah, vocês vão usar a fala professor? Tem que pagar taxa para usar som. Né? Então, é algo que agora eu resolvi que eu vou fazer
um documento via pró-reitoria da universidade para tentar conseguir esse acesso, mas que eu acho isso um absurdo. Porque esse projeto já existe há mais de 6 anos, que todo mundo é parceiro, em todos os lugares todo mundo recebe sem problema, né? E essa questão da burocracia, do não entendimento do que é o conteúdo. Então, como é complicada essa relação, né, com a administração. As pessoas dizem, ali não é um espaço público, é um espaço público, mas é administrado pela SEMA e tem o controle, tem quem faz atividade lá o dia inteiro, paga, faz taxa. E aí nós argumentamos, lá vai ser o ponto de encontro, eu vou falar só 15 minutos, 20 minutos, como foi, né? Então, vou mostrar para vocês como é difícil a gente realizar, né, ações também em determinados setores aqui da cidade de Belém. Mas nós temos então que discutir, né? O como nós podemos melhorar essas ações. Por isso que nós vamos agora na Praça Batista Campos e lá a gente vai também conversar lá com 2 ações, a Associação dos Amigos da Praça, que eu não sei se vai ter alguém hoje lá presente, e a outra Associação dos Amigos de Belém, que está terminando lá uma ação de educação ambiental. Então, para dizer dessa potencialidade que nós, sociedade, temos que ter. Não dá para ficar esperando pelo Estado, pela prefeitura, porque a prefeitura não faz, não faz, porque o Estado não faz. Então, que ações é que nós podemos fazer para melhorar essa qualidade de vida? Essa ação aqui dessa extensão é uma delas, né? Porque na época eu pensava assim, como eu posso colocar para fora o que a gente vem desenvolvendo na pesquisa na universidade e sair do muro da universidade, né? Então, cada vez a universidade aumentou os projetos de extensão, né? Que são projetos que são oferecidos para a sociedade. E essa foi uma forma da gente integrar o que a gente vem pesquisando, vem produzindo e poder contribuir e dividir mais aí com a sociedade. Então, acho que também se cada um fizer isso no seu setor, né, e começar a se organizar, a gente pode pensar numa cidade melhor. Não dá para a gente ficar chorando, a prefeitura não faz, a cidade está horrível, a prefeitura não faz, mas então a gente tem que fazer alguma coisa, né? Tem que mudar quem está lá, isso é outro elemento, né? Então tem as eleições, tem o voto, temos que aprender a votar, né? Esse é um problema sério também. Mas, gente, é isso, é uma construção. Nós estamos num momento de crise aí, política, econômica. Na universidade, né? O Wilton está por aí, né? De recursos escassos, com corte de bolsa. Mas a gente não pode desistir, porque se a gente for desistir e ficar chorando, o que vai mudar? Né? Então, gente, se não tiverem nenhuma pergunta mais sobre o cemitério, né? Quem tiver depois de interesse em fazer uma visita muito bem legal sobre o cemitério, eu posso passar o contato da Paula Caluf. E ela tem inclusive um livrinho, um guia de cada uma desses locais, que é importante. É uma visita de 2 horas. Então esse é só um aperitivo para a gente ter uma ideia do que é a importância do cemitério. Bom dia, gente. Sou a Lívia, eu sou estudante do curso de Geografia da Universidade Federal do Pará. E eu vou falar para vocês sobre a Praça Batista Campos. Mas antes de eu falar dela, eu vou pedir para o professor Paulo falar um pouco da associação, que ele faz parte. Bom dia a todos. Tudo bom? Primeiro eu quero dizer que eu sou fã dessa ação linda. E qual vai ser a próxima? Bela Porta, 16. De setembro. Eu não vou estar em Belém, mas quando eu estiver... 1º de outubro, né, Pedro? Então pronto, 1º de outubro estaremos lá. A professora comentou dessa ação que ia ter hoje, e nós, do Amigos de Belém, estávamos hoje fazendo 4 ações simultâneas. Alguém conhece? Alguém já ouviu falar aqui na Associação Amigos de Belém? Então, umas 3 ou 4 pessoas. Aqui nesse lugar, inclusive, nós fizemos o encerramento de uma ação linda chamada Balão da Poesia. Alguém lembra do balão que voou na época do aniversário de Belém, de 400 anos? Voou no Remo, voou no Paissandu. Enfim, então, foi um presente do Amigos de Belém. Eram voos gratuitos para quem quisesse na nossa amada Belém. Agora, nós estamos divulgando 3 projetos nossos. O Rede Voluntariado, onde, com o apoio de Remo e Paissandu, nós estamos apoiando financeiramente 7 instituições. Casa Davi, Junte-se a Nós, Casa do Autista, Orvan, que trabalha com os calpelados, Rancho Não Posso Me Emofinar, o próprio Amigos de Belém, que tem um projeto chamado Catamor, que é um projeto que o Amigos de Belém visa doar um plano de coleta seletiva para Belém. Essas instituições são mensalmente ajudadas através de vendas de camisas de Remo e Paissandu. Esse é o Rede Voluntariado, que tem o apoio do Repar Solidário. Além disso, eu já falei do Catamor. O Catamor é um projeto que tem como objetivo maior que a gente diminua
os custos de cada um de nós com a gestão de resíduos na cidade. Hoje a gente gasta uma fortuna para coletar, para transportar e também para dispor o nosso resíduo no aterro de Marituba. Tudo isso é pago. Se nós, cada um de nós, segregássemos corretamente nossos resíduos, encaminhássemos para uma cooperativa ou uma associação de catadores, nós estaríamos ganhando tanto no sentido de amar Belém Atitudes, que é uma atitude amorosa, quanto aumentar a renda do catador e diminuir os custos de cada um de nós com essa questão de resíduos. A gente paga uma taxa de limpeza anual. Por fim, nós convidamos fotógrafos para registrarem como a praça está, tanto nos seus aspectos positivos, quanto nos seus aspectos negativos. E qual é a intenção, professora? O Amigos de Belém, junto com a Associação da Praça Batista Campos, tem como juntar forças com empresários para poder bancar esse tipo de necessidade. Então nós estamos nos colocando à disposição do poder público para dizer, olha, nós estamos reclamando, mas a gente sabe como resolver também, entenda que a gente está aqui também para somar. O poder público sozinho não tem condições de resolver os nossos problemas comuns. São atitudes como a da professora, são atitudes de milhões de voluntários, e aí eu já estou encerrando minha fala, que vão fazer a diferença. O Brasil está num momento super delicado, e quem vai mudar o Brasil são as pessoas, são os cidadãos brasileiros organizados no terceiro setor. Então, seja na sua associação de bairro, seja no sindicato, seja no Amigo de Belém, seja na Orvan, se aproximem de trabalhos coletivos em prol da cidade, em prol de uma causa. É assim que nós vamos mudar o presente e o futuro do Brasil, de Belém e da Amazônia. Ok? Estamos à disposição. www.amigosdebelém.com.br. Vocês vão conhecer mais, não só desses 3 projetos, mas de outros projetos nossos. Muito obrigado, professora, pelo espaço, e a gente está à disposição ali para tirar qualquer dúvida. Tá bom? Muito obrigada, Paulo. Justamente, eu acabei de falar isso para o grupo, né? Que a gente não dá para ficar esperando pelo Estado as ações. Então, essas ações, né, de associações, né, de grupos, é isso que pode fazer a expectativa da gente mudar um pouco a realidade da cidade de Belém. Não adianta a gente ficar só reclamando e chorando. Ah, Belém está assim, Belém está horrível. Se nós não fizermos nada, então cada um tem a contribuir. Então, parabéns por essa ação. Eu já tinha visto no Face, e como ele ia hoje fazer essa ação hoje, eu achei perfeito para vocês também conhecerem. E aí, eu te pergunto, tem alguma forma de se integrar nessa associação? Como é que as pessoas podem se integrar nessa associação e fazer parte? Pois é, eu estou vendo a Maria ali, prazer rever, Maria. Pessoal, www.amigosdebelém.com.br. Vocês vão poder se tornar voluntários dos Amigos de Belém, mas também, principalmente, conhecer outros trabalhos. Nós estamos com a primeira plataforma de trabalho voluntário digital da Amazônia. Pela plataforma, vocês vão saber quais instituições e como você pode ajudar. Então, entre no nosso site e vocês vão saber, com certeza, onde vocês podem fazer a diferença. E no Amigos de Belém, a gente sempre diz o seguinte, quem mais recebe é quem dá. Então, pode ter certeza, por exemplo, hoje eu tenho certeza que a professora com a sua equipe, quando ela acabar, ela vai estar com aquele sentimento de dever cumprido, com a alma mais do que lavada. Então, pessoal, não tenham qualquer dúvida, se engajem, se aproximem de uma ação, por exemplo, venham para a rua, que eu sou admirador da ação da Maria também. Enfim, tem muitas coisas acontecendo. O Amigo de Belém, professora, ele nasceu também com essa intenção de aglutinar. Nós entendemos que tem muitas ações acontecendo, só que de uma maneira desconectada, pulverizada. Então nós temos também como objetivo, como missão, juntar parceiros para agir pontualmente em relação em prol de uma Belém melhor. Então, www.amigosdebelém.com.br. A senhora viu que a nossa missão é... Qual é a nossa missão? A senhora mandou no WhatsApp para mim ontem. Amar Belém em atitude. Então, pessoal, amar é uma atitude. Então não é só dizer, eu amo Belém, e fica reclamando e não fica fazendo nada. Então, amar, seja Belém, seja seu parceiro, seja sua parceira, Tem que cuidar. tem que cuidar, tem que agir. Então, todos mundo convidados, e mais uma vez, eu quero parabenizar a ação em nome da professora. Tá bom. Nós é que parabenizamos e batemos palmas para vocês. Tá todo mundo.
Muito obrigada, então. Obrigada. A Lídia pode continuar a fala dela. Bom, gente, eu vou iniciar minha fala pedindo para que vocês venham tentar memorizar como era Belém no seu início. A gente tem que entender que Belém vai surgir no século XVII. E no momento não havia a Praça Batista Campos, não havia bairro Batista Campos, não havia bairro Nazaré, não havia nada disso, Praça da República. O que vai haver nesse momento? Cidade Velha, e depois vão aterrar o Igarapé do Piri, que é onde tem a vaquinha do Ver-o-Peso, para poder surgir o bairro da Campina. Então esses bairros, em 2 séculos, eles vão se superlotar, vai ficar superlotado. Porque imagina, áreas comerciais embaixo, as pessoas morando em cima, apenas naqueles 2 núcleos urbanos. Então vai haver necessidade das pessoas se dirigirem para outras partes. E aí que a elite, naquela época, elite belenense, já 2 séculos depois, século XVIII, vai começar século XIX, vai começar a pensar em lugares para habitar. E eles vão vir para onde? Para essas partes, Batista Campos, Nazaré. Só que nessas partes, elas não são como hoje nós vemos, estruturadas, urbanizadas. Elas eram chamadas de subúrbios, eram os subúrbios de Belém. Aqui onde nós estamos hoje, era conhecido como Largo de Salvaterra, por pertencer a Maria Manuela de Figueira Salvaterra. Então era apenas um terrenão. E o que tinha ao redor? Lama, não tinha infraestrutura nenhuma. Aqui é muito legal porque o jornal Santo Ofício, ele registrava as fugas dos escravos. E detalhava assim, escrava, eles não chamavam negra, era preta, então escrava preta de 1,80 e um definido. Magra e tal, foi vista no Largo de Salvaterra, no lamaçal de Salvaterra, no subúrbio. Então, como é imaginar essa parte naquela época? Era uma parte sem infraestrutura. A gente vai ter o canal da Quintino que vai terminar aqui. Então, sem a chuva já alagava, com a chuva isso aqui inundava. Então, era uma área que não era habitada. Com a elite tendo que se deslocar para outras partes da cidade, eles vão vir ocupar esses espaços e aí vão começar a colocar as infraestruturas nesses espaços. Aqui nesse espaço, que era conhecido como Largo de Salvaterra, a dona dele vai morrer. A Maria de Figueira Salvaterra vai morrer e vai passar para a Câmara. Então eles vão montar uma praça que vai ser muito simples ainda, não vai ter essas mangueiras nessas alturas. Não vai ter as mangueiras, vai ter apenas um canteiro central e que não vai ser como é hoje. A Praça Batista Campos, ela vai começar a ganhar os detalhes que nós vemos hoje na época do Antônio Lemos, no período da Belle Époque. Com a economia da borracha, vão começar a injetar o capital aqui, na cidade de Belém, e vão infraestruturar a praça. E aí o Antônio Lemos vai vir com um projeto de limpeza, vai fazer a limpeza da praça, daquelas pessoas que são mendigos, moradores de rua, vão colocar nos asilos e vai instalar aqui características dela que nós temos hoje. Vamos olhar os elementos da praça. Um elemento muito importante é os coretos. Nós temos o coreto central, que é esse que nós estamos, que ele se chama Pavilhão da Música, o 1º de dezembro. O nome Pavilhão da Música é em homenagem à função dos coretos. Os coretos surgem com essa função de ser extensão do teatro, de fazer apresentações musicais, e vai inaugurar a praça com uma apresentação musical no Corpo de Bombeiro. E o nome 1º de dezembro é em homenagem à data em que o Amapá foi inserido, foi anexado ao Brasil. E vamos olhar os elementos da praça. A praça, ela tem uma característica romântica. Nós podemos observar pela presença do balcão de Julieta. Vocês observaram ali? Ele é uma réplica do balcão de Julieta da Itália. Essa torre aqui. Aqui atrás. Tudo brincou aí quando era criança. As pontes é uma característica muito única da Batista Campos. Esses lagos com essas pontes. E os animais soltos, essa característica inglesa, dos animais soltos nas praças. Tem as garças que voam. A própria característica dos coretos, do estilo Art Nouveau. Nós observamos aqui, os detalhes da flora. Em cima nós temos o desenho das garças. Onde vocês estão pisando? Ladrilhos hidráulicos. Isso aqui é muito importante, é uma característica desse período.
Os coretos, eles foram todos comprados por catálogo, que era uma compra muito comum na época. Se pedia por catálogo e se chegava, só fazia montar a estrutura. Outros elementos também na praça que vão dar esse ar de leveza, tem a ponte japonesa, que está aquela ponte ali, que você observa parece uma ponte simples, leve, mas que é toda de concreto, justamente para dar essa característica romântica na praça. A praça também é interessante observar os elementos que estão em torno dela. O que aconteceu? O processo de verticalização, ele vai chegar em Belém pela década de 50 e vai se pedir com o marco do Manuel Pinho e vai se instalar aqui ao redor da Praça Batista Campos, porque vai ser uma tendência da época. Construir os prédios ao redor de bosques, de praça, porque é arborizado, tem mais ventilação. Então vai se instalar aqui o processo de verticalização. Eu queria chamar a atenção só para 2 objetos. O primeiro é ali, tem a Capela de Santo Antônio, e tem aquela casa ao lado da Capela de Santo Antônio. Entra ali no começo. Atrás do prédio. Ela era uma antiga rocinha. Rocinha eram antigas moradias que eram conhecidas como moradias de veraneio, onde as pessoas elas iam passar o seu verão, o seu final de semana nessas casas. E aí depois ela foi se tornando uma moradia fixa, mas ela permanece até hoje. Outro objeto que eu queria destacar é o Casarão Rosa, que fica bem aqui, tem as árvores. E é rosa com branco, que hoje ele é, se não me engano, um salão de beleza. Ele é caracterizado como uma rugosidade espacial, que é um conceito do professor Miguel Santos, em que a forma dele vai permanecer. Você olha para ele e você se lembra o passado. Assim como as rugas, elas marcam o rosto e lembram o passado, assim é as rugosidades espaciais. Você olha e imediatamente você sabe que não é de agora, é de períodos anteriores, mas que ele tem essa função modificada. E é interessante a gente observar em que contexto a praça vai surgir. Por que ela vai surgir, como eu expliquei no começo. E aí, eu gostaria de chamar o presidente da Associação da Praça Batista Campos, e que ele pode falar um pouquinho sobre o projeto da Associação da Praça Batista Campos. Eu queria que a diretoria se apresentasse e falasse dessas ações na praça. Pessoal, bom dia. Meu nome é José Olímpio, eu sou presidente da Associação dos Amigos da Praça Batista Campos, a Francisca é presidente, e diretor de relações com a sociedade, e tem o Adson, que é nosso novo amigo que está chegando. Mas a nossa associação é grande, tem cerca de 900 pessoas que se declararam amigo da praça. E o nosso objetivo é um só, é ajudar a manter um espaço desse que é tão bonito, de forma adequada para que toda a coletividade, toda a sociedade possa usufruir desse espaço. Não é fácil, a gente sabe. Hoje mesmo nós acabamos de fazer agora, temos uma volta total na praça, registrando todos os defeitos que a praça está contida nesse momento. E nós vamos lançar, e vocês estão convidados também para lá abastecer. Nós vamos lançar a partir de segunda-feira o SOS Praça Batista Campos, uma hashtag. Então todas as fotos a gente vai lançar lá, que é para ver se chega essa mensagem lá na prefeitura, para ver se o prefeito manda fazer a manutenção na praça. Essa é uma das formas que a gente atua, porque nós não assumimos a responsabilidade do poder público, a gente assume a contribuição para ajudar a manter, fazer educação ambiental. Nós temos até um material ali, que a gente pode mostrar para você, e a gente faz várias ações aqui. Em 2002, que a nossa associação ela vem desde a década de 90, em 2002 nós conseguimos, por exemplo, dar condição de reformular toda a parte de madeira da praça. Eu era do Banco do Brasil, consegui com os exportadores que eles doassem a madeira já pronta. A gente fez uma campanha, a Só Informática tinha um projeto Por Amor a Belém, a gente conseguiu o recurso e a prefeitura já tinha a matéria-prima e o dinheiro, a prefeitura executou e foi uma grande reforma feita na praça. Agora está precisando fazer de novo, nós estamos articulando com possíveis financiadores, inclusive, para ver se a gente consegue fazer de novo algo que a praça possa ficar bom. Esse é o papel que a gente entende de qualquer cidadão, e a gente convida a cada um de vocês, quer seja daqui de Belém ou não, a fazer isso para que a gente viva numa sociedade melhor. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. A gente realmente procura se unir para melhorar o bem comum. Sabemos o quanto é difícil, todos podem presenciar um coreto como esse
se deteriorando. Vocês falando, a gente se envergonha de receber vocês e vocês olharem e verem isso aqui. Mas a gente está sempre aí fazendo algum movimento para fazer essas recuperações. Sabemos que isso aqui deveria ter funcionários mantendo, fazendo a manutenção do pedreiro, tudo a gente vai reivindicando, vai tentando, vai se esforçando. E recentemente a gente lançou um livro com a história da praça, mas até para pagar a edição e para tentar resgatar alguma coisa que possa estar difundindo a história da Batista Campos. Então a gente se empenha e conta com o apoio de todos vocês. Tá? Olha, então veja bem, né, como eu estou colocando, palmas para... Nem tudo está perdido, olha como nós temos ações em Belém, né? Às vezes, ninguém faz nada em Belém, não. Tem ações na praça, tem ações para Belém, tem ações dos jovens, né, para fazer na rua, tem ações da universidade. Então eu acho que essa é a história que nós nos inserimos. A propósito, pessoal, também já aproveito aqui a professora Gorete, que tem toda essa característica de estar trabalhando em prol da cidade, para convidá-la. Nós devemos inaugurar na Universidade Federal do Pará a 9ª ação da Associação dos Amigos da Universidade Federal do Pará. Lá já é algo mais efetivo. Eu sou idealizador e presidente dessa associação, porque nós fizemos lá o portão de entrada da universidade, recuperamos lá do esporte, recuperamos o vadião, fizemos acesso com calçamento onde não tinha, que era risco para as pessoas acidentarem, e houve acidente. Fizemos o restaurante do campus profissional, hoje serve 9.000 refeições por dia lá. Fizemos o Ver o Pezinho, que era um conjunto de barraca daquelas tétricas, a gente fez tipo um shoppingzinho. E agora nós vamos inaugurar, professora, deste mês ainda, de setembro ou no início de outubro, o Ver o Pezinho, que já está 98% pronto, do campus básico, tá, atrás da Biblioteca Central. Todos estão convidados, vocês estão da área. E vamos dar um curso de treinamento através do SESI, eu sou superintendente do SESI. Nós temos um programa chamado Cozinha Brasil, que é de educação alimentar, e que as pessoas aprendem a não só manuseio, mas também armazenamento, conservação e principalmente o aproveitamento de alimentos. E a gente vai dar o curso para os barraqueiros lá, junto com o curso de nutrição da universidade, para que o alunado, todo o coletivo da universidade possa ser melhor atendido lá dentro. Então esse é mais um trabalho de cidadania que a gente exerce lá. Muito bem, parabéns, né? Estamos todos de parabéns. Vou apresentar para vocês o Danilo Silva, né? Que é o presidente da loja maçônica, desta loja maçônica, né? Então, já todas as edições desse roteiro, sempre eles nos permitem entrar aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Essa aqui é a loja maçônica Renascença número 3. Ela tem 145 anos de fundação. Não é o prédio que tem 145 anos, a loja ela foi fundada antes do prédio. É um pouco complicado assim da gente explicar, porque o pessoal como não entende, é complicado até para quem é da própria maçonaria entender. Mas é como se fosse, alegoricamente falando, é como se fosse time de futebol. Tem os times de futebol que tem os estádios próprios e tem os times de futebol que não tem estádio próprio. Então esse prédio, ele é da loja maçônica Renascença número 3. Mas existem outras lojas na jurisdição, no estado, e algumas lojas não têm templo próprio, não tem sede, não tem local próprio para se reunir. Então eles alugam o templo de outros e acabam se reunindo. É como se fosse o time que foi jogar no estádio do outro, mas o time é aquele lá no local. Então esse prédio aqui é o prédio da loja maçônica Renascença número 3, que é a mantenedora desse prédio aqui. Então, a gente pode regular já? Você manda. Então, deixa eu ver. Aqui nesse espaço que nós estamos, é o que a gente chama na maçonaria de Sala dos Passos Perdidos. É justamente o espaço social da loja. Por isso que a gente chama de Sala dos Passos Perdidos, porque é onde ficam os visitantes, é onde ficam o pessoal que vem, o pessoal que está se arrumando, está se preparando para a reunião, os convidados, e eles ficam aqui. Ali atrás a gente tem as secretarias, uma sala de estar ali do lado, a secretaria, a tesouraria da loja. Acho que é preciso explicar também, professora, que uma loja maçônica, ela funciona legalmente falando como uma empresa. Então ela tem o seu representante legal, jurídico,
que é o venerável mestre, que é como se fosse o presidente da loja maçônica. E a loja também tem tesoureiro, a loja também tem secretário, a loja também tem um vice-presidente. Então todos esses são cargos representantes da loja. E ela tem CNPJ, funciona exatamente como uma empresa. Tem eleição para cargos, tem períodos de gestão. Então a gente vai fazer conhecer um pouco do espaço físico aqui da loja e a gente vai explicando mais. Vamos lá. Dá para todo mundo entrar aqui? Dá sim. Acho que a gente não precisa descer. Ó. Aqui embaixo, esse espaço ele é o mais recente da loja. Ele foi construído em 44 e é como se é o salão de festas que a gente usa hoje em dia. Mas esse espaço ele não existia na arquitetura original do templo. Se vocês forem perceber, mais ali na frente, a gente tem uma outra loja maçônica na frente do pátio. É a loja maçônica Harmonia número 9. Então, a Harmonia número 9, se vocês forem olhar a frente do templo, do prédio, a arquitetura do prédio, ela é basicamente a mesma, porque foi construído no mesmo período. Então, se vocês entrarem lá, vocês vão perceber que a arquitetura do prédio é basicamente a mesma. Não é porque todas as lojas maçônicas são assim, é simplesmente porque eles herdaram a arquitetura do período. Então, elas foram construídas basicamente no mesmo período. Então, esse espaço aqui para baixo é o que a gente usa como salão de festas hoje em dia. É o mais recente da loja, é um salão mais climatizado, algo mais moderninho, por assim dizer. Agora a gente vai subir aqui para o que a gente chama de salão nobre da loja, que é o salão de honra da loja. É onde era originalmente o salão de festas, onde aconteciam os eventos sociais e onde os maçons se reuniam após a reunião dentro do templo. Vamos subir. Aqui é o que a gente armou esse panteão que a gente chama de Galeria dos Veneráveis Mestres. Eles foram os ex-presidentes da loja desde a sua fundação. A gente tinha bem aqui pendurado, a gente tirou para poder restaurar a foto do primeiro venerável mestre da loja maçônica Renascença número 3, que é o Visconde de Sanches e Frias. Descendente de português da época, foi o primeiro venerável mestre da loja maçônica Renascença número 3. E, curiosamente, a gente descobriu isso há uns 5 anos atrás. A gente só tinha a foto dele lá, só que estava sem identificação, ninguém conhecia direito, ninguém sabia muito bem a história. E aí a gente, pesquisando no Google mesmo, a gente achou umas referências dele, e aí a gente associou com algumas datas antigas que a gente tem aqui da loja e chegou à conclusão de que foi ele o primeiro venerável mestre da loja. Então, aqui estão outros veneráveis mestres, entre eles a segunda fileira no centro aqui é o nosso conhecido Lauro Sodré. Também foi venerável mestre, foi membro dessa loja, foi venerável mestre dessa loja. É o segundo lá de cima para baixo, do meio. E aí tem outros maçons que tiveram sua relevância social na época, né? Então, essa loja maçônica aqui chegou a ter filiado cerca de 600 membros. 600 membros para uma loja maçônica é um absurdo, porque na época tinham maçons que tinham relevância social, como governadores, eram deputados, alguns eram o próprio fundador da grande loja maçônica. Assim, cada loja ela é a célula mínima de organização. Então, várias lojas elas formam o que a gente chama de grande loja maçônica do estado do Pará, que é o órgão que gere, que administra, de responsabilidade, as lojas da jurisdição. Então, o fundador dessa grande loja era o venerável mestre da loja maçônica Renascença número 3 na época. É o nosso Apolinário Moreira. Então, eu acho que a foto dele não está aqui, porque a gente tirou para a escala também. Aqui são os mais antigos, lá do outro lado, inclusive está faltando bastante, são os mais recentes.
Os veneráveis mestres, a partir de 90, da década de 90, a gente já começou a pendurar de outro lado em relação a manter a memória. A gente tirou alguns porque a gente precisou fazer um restauro nas fotos, teve uma infiltração. Vocês podem perceber que a gente está passou o julho inteiro praticamente fazendo uma manutenção no prédio, fazendo restauro do sistema elétrico, porque isso aí é bem complicado a gente manter o prédio funcionando, um prédio antigo. Todo engenheiro, todo eletricista que vinha aqui, ele basicamente falava que não sabia como o prédio estava em pé ainda, porque um sistema elétrico desse tão antigo, ele ficava dizendo: meu amigo, vocês estão numa bomba relógio aqui, qualquer momento pode pegar fogo, só não pegou fogo ainda porque Deus não quer mesmo. Porque a gente está restaurando, está tentando atualizar o sistema elétrico do prédio, então a gente está fazendo algumas manutenções. Agora a gente pode subir. Aqui é o nosso salão de honra, é onde a gente faz os eventos mais solenes, onde a gente realiza as sessões não, as comemorações das sessões magnas, por assim dizer. Antigamente, aquela galeria de veneráveis mestres, ela ficava pendurada ali em cima, dando a volta. Teve uma hora que encheu, que não teve mais para onde botar, então a gente ergueu aí do lado, alguns ficaram faltando. E está ali a data que foi terminado esse salão, 1914. E em relação, por exemplo, ao lustre, eu estava comentando ainda há pouco com o nosso sobrinho Demolation, que esse lustre aí, ele era um pouquinho mais bonito antes. Ele era todo de cristal, todo bem mais bonito do que isso aí. A gente pesquisando, a gente procurando um pouco da história do salão, conversando com os membros mais antigos que frequentavam a Renascença, e a gente descobriu que quem mandou, que esse lustre aí, ele é irmão de um outro lustre que está no hall do Teatro da Paz. Se vocês forem no Teatro da Paz, no hall de entrada antes da escadaria, ele tem um lustre semelhante a esse. Foi projetado pelo mesmo arquiteto da época, ele fez dois similares. Um está aqui, o outro está lá. Esse aqui, infelizmente, ele foi retirado para a gente trocar o teto da loja, que era desse mesmo piso aqui, o material, só que com goteira, com muita infiltração, foi se deteriorando, foi caindo, foi apodrecendo tudo. Aí o pessoal da época, em 92, se eu não me engano, 93, resolveram tirar e trocar por PVC. Aí tiraram o lustre e aí depois ninguém conseguiu mais botar ele de volta, ninguém conseguiu mais trazer todas as peças, arrumar ele de novo aí, e ele acabou ficando desse jeito. Aí acho que daqui pro final do ano a gente está restaurando ele, já está em contato com uma loja que tem aqui de artefatos antigos, né? O antiquário que tem, eu esqueci o nome, aqui no Mundurucus, tem um conhecido lá nosso, e ele está fazendo um orçamento pra gente restaurar ele como ele era originalmente, igualzinho do Teatro da Paz lá. Esse é o templo, não é o prédio. Esse aqui é o templo da loja maçônica Renascença número 3. Ele tem essa arquitetura, por assim dizer, da sua forma mais primitiva da maçonaria. É o único templo, não o único, na verdade. O estado tem mais dois que são semelhantes. Que é o da harmonia número 9, aqui na frente do pátio, e o da firmeza e humanidade, lá na Aristide Longo. São os três templos que foram construídos basicamente no mesmo período e na mesma época da maçonaria. Então eles têm essa arquitetura, essa dimensão, essa organização, essa forma de dispor os locais dentro do templo. Se vocês entrarem num templo mais moderno, um pouco mais recente, vocês vão perceber que tem algumas diferenças. Não são diferenças, não é porque é outra maçonaria, não é porque é outro ritual, mas sim porque eles foram construídos em momentos diferentes. Por exemplo, eu acho que primeiro eu preciso explicar um pouco sobre a maçonaria, né? Depois a gente começar a explicar o que significa cada coisa aqui dentro, por exemplo. A maçonaria, ela é o que na minha opinião, é um conglomerado de princípios morais e éticos, basicamente falando. Ela nada mais é do que um preceito de como uma pessoa deve viver
deve conduzir a sua vida, deve se postar diante da sociedade. Ela não é uma seita, ela não é uma doutrina, ela não é uma religião. Inclusive, na maçonaria nós temos irmãos de outras religiões. A maçonaria ela é livre de preconceito, de discriminação, de intolerância. Então, é por isso que eu digo que ela é um conglomerado de princípios morais. Porque é assim, ela se sobrepõe às religiões, não porque ela é melhor do que a religião. São religiões, são formas diferentes de você basicamente fazer a mesma coisa. Então a maçonaria, ela prega a tolerância religiosa, prega o anti-preconceito, fanatismo. Isso são tudo que a gente chama de vícios. Vícios que assolam a nossa sociedade, a humanidade por si só. Então, isso aí tudo é o que a maçonaria combate praticamente. Corrupção. E a maçonaria, ela é, hoje, o papel dela na sociedade é justamente esse. É tornar o homem melhor. Aperfeiçoamento moral, aperfeiçoamento intelectual, aperfeiçoamento ético. Então, são esses os princípios da maçonaria. Esse que é o papel dela hoje. O pessoal fala, mas tem aquela história que vocês, nova ordem mundial, Illuminati e tudo mais, e vocês fazem pacto e se reúnem numa sala secreta para discutir o futuro da humanidade, por exemplo. Isso aí ninguém faz isso. Eu acho, pelo menos. Ninguém faz isso. As reuniões, eu tento desmistificar o máximo possível isso, porque o pessoal confunde muito. Nós temos rituais? Temos. Nós temos ritos? Temos. Nós temos palavras, modos de reconhecimento, toque? Temos. Mas eles são meramente ritualísticos. Eles são meramente para o ofício, para a reunião. Fora disso, o papel da maçonaria é exatamente esse que eu estou explicando. É combater a corrupção, combater o fanatismo e todos os vícios possíveis do ser humano. O Oriente, que é representado por Salomão, o primeiro vigilante, que é o lado norte do templo, representado pelo Irã Rei de Tiro, e o Irã Abib, que representa o lado sul do templo. A abóbada celeste, esse teto, ele tem essa configuração porque ele supostamente remete ao céu como era visto há 10 mil anos atrás, quando alguns pesquisadores, alguns historiadores dizem que teve início a maçonaria. Então ele remete justamente isso. Esse aqui é uma representação do universo como era visto da Terra há 10 mil anos atrás. Tem algumas constelações, a gente tem ali a Lua, o Saturno, o Sólio. Então, basicamente seria isso. As duas colunas que nós temos no pórtico aí na entrada são justamente representação do Templo de Salomão. A coluna Jaquim, representada pelo J, e a coluna Boaz pelo B. São duas formas de distinguir os maçons que entravam na época. Os aprendizes só tinham acesso a essa parte aqui do templo, e aí quando passava para cá já era um outro conhecimento, já era uma outra habilidade, e aí eles já entravam por outro lado. É por isso que nós temos essas portas laterais, que no início era por aí que os aprendizes e companheiros entravam no templo. Eles não entravam como os mestres maçons, somente os mestres entravam por aqui. Os aprendizes e companheiros entravam pelo lado. Então, o templo ele tem essa configuração por causa disso, por causa da representação do Templo de Salomão. As 12 colunas que nós vemos, 6 de cada lado, aqui nós não temos, mas a gente vai implementar ainda. A simbologia do signo do zodíaco, são o que as colunas representam, os 12 signos. Eles deveriam estar pendurados nas colunas aí, ou desenhado, ou moldado, ou gravado de alguma maneira para representar. Infelizmente aqui nós não temos, por algum motivo que eu não sei qual é, mas nunca teve também. Então a gente procura não mudar muito, porque algumas coisas a gente não conhece, mas os maçons antigos conheciam. Então a gente respeita o conhecimento deles, a gente respeita o que a história que eles preservaram. Então a gente procura não mudar muito. Então as 12 colunas representam os 12 signos do zodíaco. Aqui o Oriente, nós temos o altar que fica posicionado nesse pavimento mosaico. Esse pavimento mosaico, como eu estava falando, tudo é simbólico.
tudo é representativo. E esse pavimento do maçom, ele representa justamente a dualidade do universo, dualidade do ser humano. Todo positivo tem seu negativo, todo bem tem seu mal, todo sol tem a lua, toda luz tem as trevas, todo Hermes tem Vênus. Então, tudo isso aí são formas de representar, para o maçom olhar para o pavimento mosaico e entender justamente isso. Esse pavimento é o local mais sagrado do templo, porque ele está no altar, o altar está posicionado em cima dele. O altar, vocês podem ver, tem a forma triangular, justamente por causa disso, por causa dessa miscigenação que houve nas culturas, no tempo. Então, os maçons da época que se dividiam no mundo, eles passaram a perceber certas particularidades de algumas culturas, certas minúcias de algumas culturas, e eles começaram a perceber que era muita coincidência, não ser só coincidência. Então, o que acontece? Todas as culturas que eles conheciam, todas as culturas com que eles tiveram contato, elas basicamente representavam um Deus, elas louvavam um Deus. Todo povo que já teve na face da terra, ele louvava um Deus. Eles louvavam ou vários deuses. Então, eles achavam uma forma de representar esse Deus como todas as culturas representavam pelo número 3. De alguma maneira, povos que nunca tiveram contato, que nunca tiveram uma forma de trocar informação, eles passavam a perceber isso. Todas elas representavam pelo número 3. Então os maçons passaram a entender isso. O 3, ele representa o divino. Ele representa o sagrado, o supremo, o Deus, por assim dizer. Então, o princípio criador do universo. Eu não falo Deus porque o pessoal tem uma certa tendência, assim, quando chega nesse ponto aí fica um negócio meio complicado da gente comentar. Deus, só para explicar, o maçom ele trata Deus por grande arquiteto do universo. Ah, mas por que não chamam de Deus? Vocês são pagãos, vocês são ateus, enfim. Não, é porque é em respeito às outras religiões. Se a gente chamar só de Deus, eu estou excluindo, e a maçonaria não exclui, eu estou excluindo um outro irmão que pode ser judeu, por exemplo. Ele pode chamar o Deus dele de Jeová, de Javé, de vários outros nomes possíveis para Deus. Então, para não entrar nesse mérito, para não discutir como é que chama, se for um islã, ele vai chamar de Alá. Alá, se for um cristão, é Deus. Se for para outro, pode ser Jesus. Se for para o hindu, pode ser Krishna, pode ser Buda, pode ser vários outros nomes. Mas isso aí não compete à maçonaria. Então, a gente precisa explicar esse ponto aí, porque é bem polêmico. Então, assim, a gente chama de grande arquiteto do universo justamente para isso, para não entrar no mérito de como tu chama o teu Deus de acordo com a tua religião, desde que tu acredite no princípio criador. E esse princípio criador ele muda de nome. Cada um chama do nome que bem entende. Então, os maçons começaram a perceber esse tipo de particularidade em diversas culturas. Todas elas representavam 3, quando queriam representar o seu Deus, quando queriam representar a sua entidade, o seu princípio criador, o divino. Então eles representavam o número 3, que hoje é conhecido na fé cristã como o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o presente, o passado, o futuro, várias outras representações possíveis aí da tríade cristã, da tríade divina, por assim dizer. Então, o triângulo passou a ser a representação de Deus, passou a ser, para os maçons, uma forma de representar o divino. Ele tem um olho, o olho não é o mesmo olho que está na nota do dólar, é o mesmo olho dos Illuminati, é o mesmo olho, porque eles adotaram um símbolo, e o símbolo ele representa o quê? A onisciência do divino, a onisciência de Deus. Não é só por isso, é o olho de Horus. Se for pegar a cultura egípcia antiga, é o olho de Horus, o olho esquerdo de Horus. Então, é um olho, não tem nada demais, ele não pisca. Pelo menos eu não acabei piscando, né? Espero que continue sem piscar também. E nós temos a representação da estrela de 5 pontas. A estrela de 5 pontas também é uma forma de representar o quê? O homem, o ser humano, esse plano físico que nós temos.
Ele tem 5 pontas porque representam os 4 elementos fundamentais de tudo que está no universo. Os 4 estados físicos, os 4 elementos. Então, e o quinto, que é a ponta da estrela, que é a presença divina, que é o sopro divino, que é uma centelha divina que o homem carrega em si. Então, ele representa Deus. Aquela imagem do Leonardo da Vinci, do homem vitruviano, é a representação da estrela de 5 pontas, é o pentagrama. Então, tudo isso são formas de representar, são formas de você entender diversas culturas, diversos conhecimentos que o homem foi congregando com o passar do tempo. A estrela de 7 pontas, também outra representação, e tudo é símbolo. O altar, a Bíblia, os quadros, o compasso, as velas, aquele objeto aí pendurado, o globo celeste, o globo terrestre, aquele negócio vermelho em cima do céu das colunas, são romanches, que é uma fruta que tem o fruto dela, ela fica dentro da caixa e ela representa para o maçom justamente a união, a fraternidade dos maçons, a amizade que existe entre os maçons. A semente dela lá, ela está aberta para que nós possamos ver que todas elas estão juntas, que todas elas estão unidas, elas estão congregadas. Então, aquilo ali é para representar a amizade e a fraternidade entre os maçons. Por isso que elas estão segurando os 2 globos. Então, a própria arquitetura das colunas, que são a arquitetura jônica, dórica, coríntia. Então, tudo isso aí são conhecimentos herdados de diversas culturas que a maçonaria teve contato com o mundo inteiro. Então, eu acho que com isso aí a gente pode encerrar a nossa breve apresentação. E vai representar o lazer. A gente pensa em lazer. Vocês estão A gente pensa no lazer, a gente veio na Praça Batista Campos e outras praças da cidade, mas o shopping também vai fazer parte do circuito do lazer da cidade. Agora a gente vai dar continuidade indo para a Praça Ferro de Engomar. É importante na cidade de Belém porque faz parte também do circuito de lazer de bares. Aqui ficava localizado um bar 3x4, que era um bar frequentado por fotógrafos e artistas, classe artística da cidade. E hoje em dia também temos o bar Composição, outras edificações com galerias, lojas, pequenas lojas de serviços como sapataria, conserto de malas, esse tipo de serviço. E aqui à direita, vocês vão ver, uma casa importante também, final do século XIX e XX, com azulejos externos e internos lindíssimos, franceses, mas que há alguns anos sofreu, né, um vandalismo dentro, né? Então aí o pessoal do patrimônio se reuniu, né, fez denúncia sobre isso. Então outro problema também que nós temos, o próprio vandalismo com nossos azulejos. Os azulejos são portugueses, alguns azulejos franceses, como é o caso dessa casa. E evidentemente a dificuldade de manter, né, um patrimônio desse, pelo próprio particular, pela própria família. Então tem uma dificuldade em relação de acesso a recursos para manter. Às vezes então a família prefere deixar lá e deixa cair, né, porque ela não pode modificar, né? Então esse é o problema. Uma outra coisa, uma tendência no nosso centro histórico é derrubar os prédios para formar o quê? Estacionamento. Às vezes mantém só a fachada, né? E eu tô vendo ali, olha, um big estacionamento que surgiu agora. Da última vez não tinha, né? É uma tendência também, infelizmente, da utilização dos nossos prédios de centro histórico. Vocês estão diante da Igreja da Santíssima Trindade aqui. E há cerca de 2 séculos e meio atrás, essa área era uma área despovoada, até porque era um contexto de expansão da cidade, então ainda não havia uma comunidade, não havia habitação aqui. E o então general e governador do estado do Grão-Pará e Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, solicitou o envio de famílias para povoar essa região aqui, próximo ao Largo do Peri. E chega em Belém em torno de 1759 José Antônio Abranches. Ele foi crucial para a construção da igreja. Ele chegou junto com seus 3 irmãos mais novos
e eles eram órfãos de pai e mãe. E eles vieram com o objetivo de implementar uma agricultura aqui, a criação de animais, para que a partir daí uma certa comunidade se formasse em torno da mesma. E 3 anos depois do seu estabelecimento aqui, ele já possui uma agricultura muito evoluída, se eu posso dizer assim, e também uma criação de animais bastante diversificada. E a partir daí a comunidade acabou crescendo, inclusive a moeda local da época era a pataca. E o Abrantes, ele tinha uma condição de apatacado, que seria a pessoa que tinha uma boa condição daquela moeda no momento. E depois de bastante tempo, já com 58 anos de idade, recrudesceu em Abrantes o desejo de construir um templo em honra da sua santa de devoção, que seria a Santíssima Trindade. E em 1802 ele pôs o seu projeto em andamento, e primeiro ele precisou fazer uma solicitação ao 7º bispo para que ele pudesse construir a igreja. E o mesmo lhe adiantou que ele não teria ajuda de recursos financeiros se ele quisesse a construção da igreja. Então ele teve a permissão, mas ele teria que tirar dinheiro do próprio bolso para poder construir a igreja. E não apenas ele, mas a própria comunidade, que muitas pessoas também eram devotos da santa, eles ajudaram com recursos na construção da igreja. E 2 anos depois do início da construção da mesma, o Abrantes ele acabou vindo a falecer. Ele deu início à construção da mesma, e os seus irmãos mais novos, juntamente com a comunidade, deram prosseguimento à construção da igreja. E 9 anos depois, em 1813, a igreja foi concluída. E 1 ano depois, ela foi aberta ao público para as atividades normais. Só para, então, aí finalizando, né, o nosso roteiro, dizendo que são 2 praças importantes, são 2 praças diferentes. Lá é a Praça Barão do Rio Branco, né, e também temos essa praça aqui, que homenageia a Praça da Trindade, que é conhecida, né, mas tem o busto aqui do Barão do Rio Branco, que está aqui, e do Rui Barbosa, que está lá. Porque o Rui Barbosa era uma figura advogado, né, ligada às ciências jurídicas, e onde foi escolhida uma das primeiras faculdades do estado do Pará, no início do século, né? Onde está hoje a Ordem dos Advogados, era a faculdade de Direito até a década de 60, né? E possui um patrimônio também histórico, algumas casas que resistiram, aquela lá do outro lado, né? A rosa ali com verde, ali no canto que hoje é um bar também ali à direita, né? Que era um mercadinho, que hoje tem outras funções. Esta aqui, que era uma residência também, né? Várias casas que também são importantes e resistiram nesse período. Bom, gente, gostaríamos imensamente então de agradecer a presença de todos que resistiram até o final, não jogaram a toalha. Quantos tem aí? 53, né? Convidar vocês para os próximos roteiros. Opa! Os próximos roteiros. Belle Époque, dia 16, 8h30, saímos aqui na frente do Olímpia, sábado. E Ver o Peso, dia 1º, domingo, saímos lá do terminal turístico da Estação das Docas. Entre lá no Face, vejam lá os convites, divulguem, tá? Agradecer a presença aí dos professores da Escola Tiradentes, né? Os meninos que resistiram até o final. Aí, de que série são? Do 5º ano, vai ter prova amanhã sobre o roteiro, segunda-feira, o professor me disse isso. Então agora, ó, tratem de escrever, né? E pedir, agradecer a presença da Polícia Turística, por favor, uma sala de palmas, Polícia Turística, né? Cabo Anderson e o soldado Eric. Gente, obrigado pela presença de todos, divulguem o projeto, venham nos próximos, tá bom? Obrigada.